Olá, bem-vindos ao canal Curiosidade no Alvo. Hoje vamos falar das 10 doenças que mais mataram na história. Ao longo da história, algumas doenças se destacaram por seu impacto devastador, causando milhões de mortes e moldando a sociedade como conhecemos. Aqui estão as 10 doenças que mais mataram. Peste bubônica, também conhecida como peste negra, foi responsável por uma das maiores pandemias da história, especialmente no século XIV. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas morreram apenas na Europa, o que representava até 60% da população europeia na época. Varíola, com uma mortalidade alarmante, a varíola matou cerca de 300 milhões de pessoas no século XX antes de ser erradicada em 1980 graças à vacinação em massa. Esta doença, altamente contagiosa, deixou marcas permanentes em sobreviventes e foi um desafio de saúde global por séculos. A pandemia de gripe espanhola de 1918 infectou um terço da população mundial e matou cerca de 50 milhões de pessoas em um curto período de tempo. Foi uma das pandemias mais letais do século XX. A tuberculose é uma doença respiratória bacteriana que ainda hoje representa uma grande ameaça, especialmente em países em desenvolvimento. Ao longo da história, milhões de pessoas sucumbiram à tuberculose, que se mantém como uma das principais causas de morte por doenças infecciosas no mundo. HIV/AIDS. Descoberta nos anos 1980, a AIDS já matou mais de 40 milhões de pessoas. Apesar dos avanços no tratamento com medicamentos antirretrovirais, ela continua sendo um problema de saúde pública global, especialmente em regiões como a África subsaariana. Malária. Transmitida por mosquitos, a malária é uma doença endêmica em muitas partes do mundo, especialmente em regiões tropicais. Apesar de ser evitável e tratável, continua a matar centenas de milhares de pessoas todos os anos, com destaque para crianças menores de 5 anos. Doenças cardiovasculares. Atualmente, as doenças cardíacas são as principais causas de morte global, responsáveis por aproximadamente 18 milhões de óbitos anuais. Elas incluem infarto, insuficiência cardíaca e doenças arteriais, frequentemente associadas a hábitos de vida modernos. Câncer. O câncer, em suas diversas formas, é uma das principais causas de morte no mundo. Ele é responsável por cerca de 10 milhões de mortes por ano, sendo o pulmão, o fígado e o cólon os mais letais. Doença pulmonar obstrutiva crônica, e a asma também tem um alto impacto global, com milhões de mortes anuais, especialmente em populações expostas à poluição e tabagismo. Covid-19. A mais recente adição a esta lista, a pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, já causou milhões